Olá a todos! O nome do nosso projeto é Esboço de Vocabulário de Receitas Seculares de Minas Gerais, as quitandas. Nossa equipe é formada pela professora orientadora Suelis Teixeira do Prado Mendes, por mim, Tamires da Silva Monteiro, pela aluna Rosana Helena Guimarães e pela Mariana Vieira Neves de Souza. O programa ao qual nosso projeto pertence é o Pós-Letras. E o objetivo geral do nosso projeto, sendo bem direta, é elaborar um esboço de vocabulário das receitas que circularam em Minas Gerais nos séculos XVIII, XIX e na primeira metade ali do século XX. A metodologia, que temos utilizados, primeiro foi extrair de cadernos e livros, cadernos de receitas de famílias, quitandas, dos séculos XVIII, XIX e o início do século XX. Aí está um exemplo, o material que a gente utiliza até mesmo para a preservação desse material que acaba sendo antigo, esses cadernos, séculos atrás. Então, a gente transcreveu essas receitas para o digital, respeitando cada vírgula, cada espaço, cada detalhe. Também dentro da nossa metodologia tem a categorização das receitas, que nada mais é separar cada receita, lemos uma por uma, sendo mais de 700 receitas, separando elas por caderno, livro, ano, se elas são feitas em fogão ou são feitas no forno, as consistências de cada uma, porque algumas têm consistências semelhantes, outras não. Por exemplo, consistência aerada, consistência crocante, consistência macia, puxante e úmida. E as generalidades são aquelas raras que não se encaixam em nenhum tipo de categoria. Dentro da metodologia também tem a criação de um vocabulário que foi elaborado específico que descreve as quitandas, que contribui também para o resgate léxico especializado da culinária mineira. O banco de dados, ele foi criado contendo as quitandas categorizadas, facilitando para nós, a equipe, o acesso, e a pesquisa sobre as receitas. Já na ampliação do conhecimento, a pesquisa ela tem proporcionado um entendimento mais profundo sobre a culinária e a cultura de Minas Gerais, além de expor uma variedade de palavras e expressões relacionadas à culinária mineira que era desconhecida até mesmo por mim, membro da equipe, que tenho aprendido muito. A identificação de novas receitas é que durante o processo foram identificadas diversas receitas que antes eram desconhecidas, enriquecendo a apreciação pela culinária tradicional da região. Também a continuidade da pesquisa ela é necessária porque o projeto ele indicou que há muitas receitas a serem exploradas ainda, a serem categorizadas, sugerindo a continuidade da pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre a culinária secular de Minas Gerais. Nos nossos resultados, temos como resultado a valorização de língua, cultura e memória. Vou explicar para vocês dando um exemplo sobre a categorização de diferentes tipos de medidas. Nós, lendo, percebemos que antigamente as pessoas tinham medidas diferentes. Por exemplo, nessa quitanda Bom Petisco à Mineira. Nessa quitanda é pedido 2 onças de polvilho e 1 libra de açúcar, o que é desconhecido para a gente hoje em dia, mas era muito comum nas quitandas seculares, Por exemplo, descobrimos que 1 onça ela equivale a 28,35 gramas, enquanto 1 libra é igual a 453,59 gramas, quase 500 gramas, quase meio quilo,
Ou seja, essa receita está pedindo quase meio quilo de açúcar, o que para a gente é muita coisa, antigamente era normal. Em relação à cultura, lidando com o senso coletivo do mineiro, que é a questão da comida, a relação forte com a comida, a gente consegue preservar a cultura, a gente consegue preservar a memória, a gente acaba preservando memórias de receitas antigas. Por exemplo, nesse próximo slide, que temos a ampliação do vocabulário. Esse bicarbonato de amoníaco, fermento de trigo, fermento inglês, amoníaco, só amoníaco, bicarbonato de soda, carbonato de amoníaco é nada mais nada menos o fermento que usamos hoje em dia. Eram utilizados diferentes nomes para o fermento mesmo que a gente usa, sendo muito enriquecedor para a área linguística, né? Por meio do léxico, preservamos a cultura secular mineira. Preservamos a memória dessas receitas antigas. Coloca a conhecimento de todos, né? Estamos elaborando um vocabulário de receitas que muitas pessoas não conhecem, eu mesmo não conhecia e tenho aprendido cada vez mais. O conhecimento linguístico, por exemplo, o uso de unidades de medidas que remetem ao povo brasileiro, né? Que remetem a uma história. E houve um período da culinária mineira que os fermentos eram diferentes do que conhecemos hoje, como está aí nesse slide. Por isso que é muito enriquecedora essa pesquisa. A pesquisa ela vai trazer conhecimento, um reconhecimento do que já passou, né? E por fim, eu, Tamires Monteiro, gostaria de agradecer imensamente à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade, ao Departamento de Letras, ao ProLetras e ao Instituto de Ciências Humanas Sociais